Paz, meus amados irmãos, espero que estejam todos bem. Dia 23 de março de 2020, nesse momento, nosso planeta está sendo assolado por uma pandemia através do vírus Covid-19, ou mais conhecido como coronavírus. Por conta disso, nós não estamos nos reunindo presencialmente, entretanto, estamos nos encontrando de forma online. Por isso, decidi gravar essa série de devocionais intitulada como Jesus é Inevitável. E hoje é o nosso primeiro vídeo. Espero que você tenha seguido as recomendações, lido o texto de Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 17, orado, e então você vai assistir esse vídeo. Se não o fez, agora é a hora de fazer. Bom, meus irmãos, sei que esse texto não é usado comumente para um devocional. Até mesmo quando a gente pega e está lendo a Bíblia, a gente olha para um texto como esse e a gente não dá muito valor. Porque a gente não consegue acreditar que esse texto falará ao nosso coração. Entretanto, eu estou aqui para dizer para você que você está redondamente enganado. Esse texto tem muito a dizer ao nosso coração, tem muito a falar sobre Jesus ser inevitável. Nós pensaremos nesse texto e nesse devocional como Jesus um bom lugar para recomeçar. Entretanto, nós precisamos entender um pouco desse texto. Nós não nos aprofundaremos demais, mas nós precisamos entender um pouco desse texto para poder caminharmos na intenção do que ele quer nos passar, ou do que ele passou naquele tempo quando foi escrito, e o que ele vai nos passar nos dias de hoje. Mateus encabeça o seu evangelho através de uma genealogia. E isso era muito comum para os judeus. Entretanto, também era muito comum para os gregos. Os biógrafos gregos tinham o costume de apresentar a ascendência ilustre do biografado para honrá-lo. Por exemplo, Lucas capítulo 3, versículo 23 ao 38, é uma forma muito diferente de Mateus capítulo 1, 1, 17. Por quê? Porque Lucas escreve para um grego. Lucas escreve para Teófilo. Se você lembra bem, Lucas 1, do 1 ao 4, é o prefácio do livro de Lucas, que também serve como prefácio do livro de Atos. Teófilo é um possível codinome para um futuro procônsul de Roma, que significa amado de Deus ou aquele que ama a Deus. Agora, Mateus escreve para os cristãos palestinos. Ele tem uma outra forma de escrever, porque ele está baseado nos conceitos básicos de comunicação. Remetente, destinatário, conteúdo da mensagem. Mateus, sendo remetente, tendo os cristãos palestinos como os destinatários, precisa mandar o conteúdo que esteja no contexto daqueles que irão ler esse evangelho. Por isso que Mateus escreve a genealogia dessa forma, até omitindo alguns nomes. Mateus encabeça o seu evangelho com isso, porque a intenção de Mateus é apresentar Jesus Cristo como o verdadeiro Messias. Mateus é um evangelho messiânico. E, como nós conhecemos nos dias de hoje, a primeira impressão é o que fica. Aqui é basicamente o que acontece com Mateus. A primeira impressão é o que vai cativar o povo de continuar lendo sobre Jesus Cristo. Por isso ele faz na descrição da genealogia, desde Abraão, passando por Davi até Jesus Cristo. Porque filho de Abraão e filho de Davi eram títulos messiânicos. Os judeus usavam muito comumente o filho de Davi para o título messiânico, mas o filho de Abraão também era usado para título messiânico. E as genealogias, a intenção dela, ela tem mais força após as deportações, os exílios. Porque quando se voltava para a terra, a vida tinha que voltar ao normal. Eles precisavam saber, por exemplo, eles precisavam saber quem seria o sacerdote. Só poderia ser o sacerdote aquele que fosse da linhagem dos sacerdotes. Então, por isso eles usavam a genealogia, para contestação, para comprovação. Esse é o caso de Mateus aqui, mostrando Jesus como o verdadeiro herdeiro de Davi e também um descendente de Abraão. Contudo, Mateus ainda faz uso de uma coisa que nós chamamos de gematria. Para entender a gematria, é bom ressaltar que alguns historiadores acreditam que o Evangelho de Mateus fora escrito primeiramente em hebraico e depois fora usado o texto de Marcos para traduzir para o grego. Mas não pode ser comprovado essa história porque
não há nenhum manuscrito que comprove que Mateus fora escrito em hebraico. Por mais que Papias, arcebispo de Herápolis, através de Eusébio de Cesareia, tenha dito isso, não é possível comprovação. Agora, que Mateus faz uso dos hebraísmos, isso está muito claro. Afinal de contas, ele é um judeu escrevendo para judeus. E a sua mente pensa em hebraico. Por exemplo, no Novo Testamento nós temos outros casos. Um deles, Tiago, quando fala do coração dobre, quando ele faz uso de uma palavra que tem nos Salmos, ele coloca uma palavra que não tem em nenhum outro livro do Novo Testamento, muito provavelmente porque Tiago tem inventado essa palavra, usando salmos de referência. Nesse caso, a gematria é o uso das letras em hebraico que simbolizavam alguns números, porque o alfabeto hebraico, as suas letras também simbolizam os números. E naquele momento não existia ainda os sinais diacríticos, que para nós seriam as vogais. Só existiam consoantes. Então, Mateus pega o nome do rei Davi, o principal talvez dessa genealogia, que é David, e ele faz com que a genealogia de Jesus Cristo bata exatamente com o nome Davi. Como? No versículo 17, ele vai dizer que de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até a deportação, 14. E da deportação até Jesus, 14. Com isso, ele está formando a gematria através do nome David, que é composto de Dalet, Vav, Dalet. Dalet simbolizava o 4, o Vav, 6 e o outro Dalet, 4. Com isso daria 14. Então Mateus está querendo comprovar com a lógica que Jesus é o Messias. Isso, para nós, é totalmente aceitável. Porém, Mateus ensina uma coisa muito mais profunda nessa perícope. O que Mateus ensina? Que ninguém merece essa graça divina. Que ninguém consegue ser bom o suficiente para merecer a salvação ou para merecer o Messias. E que todos que possam entrar em contato com o Messias podem ter uma segunda chance. E como ele faz isso? Diferente das genealogias judaicas, Mateus insere mulheres na genealogia de Jesus. E ele insere mulheres que não tinham honra no contexto hebreu. Ele insere, por exemplo, Tamar, que vem de um caso incestuoso. Insere Raabe, que era uma prostituta, e através do livro de Josué, nós podemos compreender que ela possivelmente era uma cafetina, alguém que agenciava o prostíbulo. Então ela não só vendia o seu corpo, mas ela aliciava outras mulheres para fazer o mesmo. Ele coloca Ruth, uma moabita, que era amaldiçoada pelos hebreus. E ele coloca a mulher de Urias. E conta o caso mais vergonhoso do rei Davi, onde o rei Davi se deita com a mulher de Urias, gera nela um filho, ou ela concebe um filho de Davi, e Davi, ao saber, tenta enganar o seu marido, pedindo para que ele se deite com ela. Ele era tão fiel que ele não vai para casa e prefere dormir na escada do palácio. Então Davi decide matá-lo. E o que mais choca a comunidade dos judeus é que Urias, segundo Samuel, capítulo 23, versículo 39, Urias era um dos valentes de Davi. É isso que é tão chocante. Então, Mateus mostra todos esses personagens e outros aqui que não eram flor que se cheire, mas que receberam a graça divina e a misericórdia divina e por conta disso puderam recomeçar. Mais do que tudo, Mateus mostra pra gente Jesus penetrando na nossa história. Jesus adentrando nos nossos problemas. Jesus penetra na nossa história sobre a forma de servo para podermos participar livremente da redenção que está operando em nós. Que está operando em nós. A história de Israel, a pessoa de Jesus e a comunidade pentecostal de fé são ingredientes revelados ao nosso entendimento, colocados à nossa disposição para usarmos com as pessoas que desejam crer e viver pela fé em Jesus Cristo. Mateus mostra para a gente que Jesus é sim inevitável para aqueles que querem recomeçar. Para aqueles que desejam recomeçar bem, Jesus é inevitável.
Mateus demonstra que Jesus é um bom lugar para recomeçar. Nasce Jesus. E ao nascer Jesus Cristo, tem o seu nome Yeshua, salvação, que no contexto do Antigo Testamento está muito mais ligado à salvação presente, do aqui e do agora, do que à salvação futura. Porque a ideia é que a salvação age aqui e agora, não só lá na frente. Ela transforma a gente aqui e agora, pela verdade do Evangelho, a morte, ressurreição e vitória de Cristo no Calvário. Ele vive e viverá para sempre. E se isso é verdade sobre Jesus Cristo, um dia será verdade sobre nós. Nossa perspectiva muda e a gente vive de uma forma totalmente diferente. Nossa identidade se dá através de Jesus Cristo e não mais dos nossos afazeres, não mais dos nossos merecimentos, mas através de Jesus Cristo. Jesus Cristo, através da sua morte, nos dá a vida, e através do seu nascimento nos dá a esperança. Essa é a mensagem desse texto de Mateus. O Deus Criador, que chamou Abraão, chamou Davi, ele mostra através da história de Israel, demonstra através dessa longa história de Israel, repleta de desastres, de falsos começos, de excesso de uso autoritário de poder de alguns reis. O seu poder é restaurador. E ele pode, e ele vai restaurar todo mundo através de Jesus Cristo. Essa é a mensagem do devocional de hoje. Jesus é inevitável. Jesus é um bom lugar para recomeçar, irmãos. Acreditem nisso. Jesus é inevitável para quem quer ter uma vida completa, plena. Jesus é inevitável. Deus abençoe vocês.